Ryuichi era um esquisito que jogava toda a grana dele fora com ídolos. Até que num dia, os pais dele morreram num acidente de avião brutal, deixando ele na mão para cuidar do irmãozinho Kotaro. Os dois acabaram sendo acolhidos pela diretora de uma escola da região, onde Kotaro trabalharia como babá de uma turma de crianças endiabradas. Ah, e com mães lindas, diga-se de passagem. Animados por finalmente terem um novo lar, Ryuichi e Kotaro chegaram na escola no dia seguinte querendo causar uma boa impressão. Só que foram recebidos com um olhar pesado da diretora, que estava fervendo porque os dois chegaram atrasados. Ela começou logo de cara fazendo um teste sobre as habilidades dele como irmão mais velho e soltou o veredicto. O pagamento por morarem de graça seria ele virar o novo babá responsável pela creche da escola. Cara, ele ficou em choque com isso. Tava achando que ia poder voltar pra vida de perdedor dele, mas acabou se animando com a ideia. Chegou até a falar pro Saikawa que seria o melhor babá de todas as crianças, fazendo o secretário sem sal chorar feito bebê e enxugar o rosto com um guardanapo antes de abandonar o Ryuichi com suas novas obrigações. As crianças não faziam a menor ideia de que tinha um funcionário novo chegando, então ficaram com medo quando o Ryuichi entrou para se apresentar. Elas se juntaram ao redor do babá Uzaida, que estava lá fazendo corpo mole perto da prateleira, sem fazer nada da vida. O Taka puxou a orelha do cara com força, o que acordou ele do soninho gostoso dele. E ele quase mandou o garoto para casa do chapéu antes de se levantar para dar as boas-vindas pro Ryuichi e pro Kotaro. Uzaida pediu pros pequenos se apresentarem também, e eles capricharam fazendo uma dancinha enquanto falavam os nomes. Mas quando chegou a vez do Kotaro, o garoto não retribuiu a energia. Aí o Taka logo mandou as crianças atacarem ele por ser um zumbi sem graça. Só que o Ryuichi entrou na frente tipo escudo humano, deixando as crianças descontearem nele a raiva toda. Vendo que aquelas crianças eram selvagens demais pra ele brincar junto, Kotaro deu meia volta e foi até a estante pegar um livro de histórias. Uzaida percebeu que o Kotaro tava meio tristinho depois de perder o irmão pros demônios da creche, então ofereceu pra ler o livro pra ele. Mas o garoto recusou porque, tinha aprendido com Andrew Tate a jamais mostrar fraqueza. O turno do Uzaida acabou e ele passou umas instruções de última hora pro Ryuichi antes de deixar o coitado sozinho naquele hospício, enquanto ia encontrar a namorada no cinema. Kirin, a única menina da turma, chamou o Ryuichi para participar do almoço de mentirinha dela. Mas justo quando ela estava quase convencendo ele, os gêmeos Takuma e Kazuma passaram voando por cima de toda a comida no chão, fazendo a menina ferver de ódio por dentro. O Kazuma, que era o chorão oficial do grupo, tropeçou e se estatelou no chão, enquanto perseguia o irmão gêmeo. Tava prestes a chorar um oceano tipo Justin Timberlake, quando o Ryuichi e o Takuma vieram acalmar ele. Mas aí o Midori, o bebezinho do grupo, começou a chorar, e ele foi correndo abraçar o pequeno, enquanto se equilibrava com os outros dois. Kotaro continuou lendo o livrinho dele, enquanto observava discretamente como as outras crianças estavam curtindo com o irmão. Quando o Ryuichi perguntou se ele estava de boa, mentiu e falou que sim para manter a pose de macho alfa. De noitinha, as mães apareceram para buscar os filhos, e o Ryuichi aproveitou a deixa para se apresentar como um cuidador completo, com experiência em mimar não só crianças, mas também as belas milfs delas. Cara, que ele falou? Todas sorriram dizendo para ele dar uma passadinha nos escritórios delas qualquer dia desses. Como a mãe do Taka estava ocupada corrigindo um monte de provas, o irmão dele, Hayato, veio buscar o garoto. E quando o Taka tentou fazer manha pra ficar com o Ryuichi na creche, o Hayato aplicou um tapa na cachola dele que trouxe o moleque de volta pra realidade na hora. O Ryuichi pediu pro Hayato pegar leve com o Taka, mas o Hayato mandou ele cuidar da própria vida, já que o irmãozinho Kotaro tava ali no canto parecendo super solitário. Ryuichi levou o conselho a sério e foi falar com o Kotaro. Mas bem quando tava prestes a se desculpar por ter se divertido com os outros, o Kotaro desmaiou no colo dele com o rosto fervendo de febre. Cara, o Ryuichi saiu voando dali e encontrou o Hayato lá fora, que ajudou a levar ele pro hospital infantil mais próximo depois de deixar o Taka com a mãe. No caminho, o Ryuichi não parava de se culpar por não ter prestado atenção no irmão na creche. No hospital, o médico avisou que a febre do Kotaro era só um probleminha besta que ia passar sozinho de manhã. Ele saiu pra ligar pros pais e contar como estavam as coisas, mas quando caiu a ficha de que eles tinham morrido no acidente de avião, desabou em lágrimas ali mesmo. Foi aí que a diretora apareceu do nada e consolou ele, dizendo que era normal chorar às vezes ao invés de segurar tudo pra parecer fortão. Ela contou que também tinha perdido o único filho dela no mesmo acidente que matou os pais dele, e prometeu cuidar sempre dos dois enquanto ficassem com ela. O Ryuichi ficou tocado pra caramba com essas palavras e voltou correndo lá dentro pra encontrar o Kotaro, que tava chorando desde que acordou. Quando se abraçaram, deixaram sair todas as lágrimas que estavam segurando desde a morte dos pais. Na manhã seguinte, a diretora Hanzinza invadiu o quarto do Ryuichi berrando com ele por ser vagabundo e fazer ela perder tempo. Mandou ele levantar agora e se preparar para a escola, adicionando que ele passaria o intervalo inteiro na creche como castigo. O Kotaro puxou o cabelo dela e chamou a velha de ovelha desgrenhada. Aí ela ameaçou dar o mesmo penteado ridículo nele. Mas antes de sair, mostrou pro Ryuichi o uniforme novo dele, mesmo ele querendo usar um velho.
E ele ficou chocado que ela teria se dado ao trabalho de conseguir um novo quando faltavam só uns meses para ele terminar o ensino fundamental. Depois de largar o irmãozinho na creche, Ryuichi foi andando até a sala e percebeu que a galera toda não parava de dar risada enquanto ele passava. Até que cruzou com o Hayato, que falou que era porque as crianças tinham seguido ele. Surpreso, o Ryuichi perguntou por que elas não estavam na creche e disseram que o Kotaro queria seguir ele, então todas apoiaram o pequeno nessa missão impossível. Começaram logo a envergonhar ele e pedir pra brincar. Aí o Hayato ameaçou elas com o punho de ferro destruidor. O irmãozinho chamou ele de cocôzão e depois disso saiu correndo chorando até que... pá! Trombou numa garota com uma cara bem pesada. O Ryuichi pediu desculpas, mas a moça feroz não tava nem aí. Questionou por que ele tinha trazido o batalhão da creche pra bagunçar a paz da escola. Só que isso assustou as crianças, que correram se agarrar no Ryuichi. Pelo jeito, a garota má era a Inomata da classe A, a aluna mais inteligente da escola. Mas o jeitão dela fazia o povo fofocar sobre como ela era durona demais, dizendo que pegou pesado com o Ryuichi. Enquanto isso, quando a galera chegou na creche, encontraram o Usaida roncando, igual sempre. Então o Hayato arrancou ele da terra dos sonhos com um tapa bem aplicado. Por outro lado, as crianças ainda estavam tristinhas, então o Ryuichi tentava animar elas. Mas quando a Inomata entrou pra deixar a marmita do Taka, todas fugiram com medo real enquanto se agarravam no salvador delas. Vendo aquela cena, Usaida fingiu que estava com dor de barriga e pediu pro Hayato levar ele até a enfermaria. Aí, imediatamente, mandou a Inomata ajudar o Ryuichi a olhar as crianças, colocando ela numa sinuca de bico absurda. Percebendo o climão, o Ryuichi falou que ela podia vazar porque ele dava conta sozinho. Mas ela disse que ia ajudar já que o Usaida tinha pedido. Ela ofereceu pra segurar o bebê e, infelizmente, ficou nervosona. Então o bebê se assustou e começou a berrar. Isso fez as outras crianças formarem uma gangue contra ela, ameaçando dar a maior coça da vida dela. Mas assim que ela lançou um olhar bem sombrio e aterrorizante, todas saíram correndo apavoradas, desistindo na hora. Só que isso deixou ela ainda mais chateada e os olhos começaram a encher d'água. Quando o Ryuichi percebeu, mandou os pequenos pedirem desculpas pelo mau comportamento, mas ela falou que não queria um pedido de desculpas forçado daqueles pestinhas mimados. O Ryuichi sorriu falando que não eram pestinhas. Isso deixou a Inomata ainda mais pistola, e ela começou a jogar brinquedos nele, dizendo que as crianças adoravam ele enquanto ela era odiada por todo mundo porque só sabia estudar e pronto. Naquele momento, ela desabou no choro. Então os pequenininhos se aproximaram, pedindo desculpas de verdade pelo jeito que agiram com ela. Começaram a chorar também, e ela abraçou todo mundo, enquanto continuavam naquela choradeira coletiva, até que adormeceram num abraço bem quentinho. Mais tarde, o Kotaro ficou pistola porque o Taka zoou ele por usar uma camisa com desenho de tigre, sendo que ele nunca tinha visto um tigre de verdade. O Hayato, no costume dele, não pensou duas vezes antes de resetar a cabeça do irmãozinho com o punho de ferro. E isso fez o Taka achar que o irmão mais velho odiava ele, piorando tudo. O Hayato disse de forma bem fria que não gostava nem odiava ele. Aí o Taka caiu no choro, concluindo que o irmão odiava ele mesmo. Continuou fazendo escândalo e o irmão levou ele pra fora. O Ryuichi, por outro lado, estava planejando levar o Kotaro ao zoológico no fim de semana, mas as outras crianças queriam entrar na onda e o Usaida viu a chance de fazer uma graninha extra. Em casa, o Ryuichi pediu permissão da senhora para levar a criançada no passeio, dizendo que já tinha conversado com as mães. E ela deu o aval, mas se recusou redondamente a pagar o vagabundo do Usaida por trabalhar no fim de semana. Ela também recusou o convite para o zoológico, chamando de lugar fedorento. Depois, o Saikawa entregou pro Ryuichi as marmitas, junto com uma grana da diretora. No zoológico, o Usaida tinha bolado outro jeito de ganhar dinheiro. Depois de recusar a grana que ofereceram, ele falou pro Ryuichi que ia vender as fotos das crianças pros respectivos pais, stonks. Enquanto isso, o Hayato largou o Taka lá, porque tinha treino de beisebol. Então começaram a ver os bichos. De elefantes fofinhos a tigres assustadores, enquanto o mercenário do Usaida registrava todas as memórias. Depois almoçaram juntos e o Kotaro apontou para as ovelhas, chamando elas de desgrenhadas, porque lembraram ele do cabelo da velhinha. Vendo um pássaro, o Taka falou que o nome dele significava aquele bicho. Mas quando o Ryuichi apontou para um falcão, que era o significado do nome Kotaro, o Taka negou com violência ter um irmão mais velho. Depois, foram numa loja de brinquedos e os olhos das crianças ficaram vidrados em tudo. Quando o Kotaro viu um brinquedo que parecia com a velhinha desgrenhada, quis um. O Ryuichi foi pagar, deixando o Taka com o Usaida. Tentando animar o Taka, o Usaida ofereceu comprar uma lembrancinha pro irmão dele. Mas o garoto teimoso recusou. Porém, enquanto o Usaida não estava prestando atenção, a criança viu alguém que parecia com o irmão e saiu correndo atrás. O Ryuichi voltou e descobriu que o Taka tinha sumido. Saíram desesperados procurando. Enquanto isso, o Taka descobriu que o cara não era o irmão. Mas continuou correndo até tropeçar e começar a berrar pelo irmão mais velho.
Foi aí que o irmãozão Hayato apareceu tipo herói e segurou ele enquanto chorava. Mas foi um momento bem rápido de carinho, porque logo depois o Punho de Ferro fez o Taka pedir desculpas por causar confusão. Depois, todo mundo se despediu e o Ryuichi elogiou o Hayato por ter aparecido porque o Taka estava carente. Mas ele falou que só veio porque levou uma surra da mãe por ter deixado o irmãozinho na mão. O Taka disse todo fofo pro irmão que amava ele. E o Hayato, no jeitão frio dele, respondeu que não odiava ele, revelando pro Ryuichi que o Kotaro tinha muito amor por ele. Na escola, as garotas discutiam pra quem iam dar os presentes de Dia dos Namorados, perguntando pra Maria se ela tinha alguém especial, mas ela disse rapidinho que não. Enquanto isso, os garotos também discutiam se iam receber presentes. E tiveram a sorte de ver o Hayato recebendo um presente de uma garota, mas ele recusou na lata, deixando os outros revoltados. Enquanto continuavam discutindo os presentes, o Ryuichi ficou pensando como a durona da Inomata reagiria se descobrisse que os alunos estavam quebrando a regra de não dar presentes na escola. Ao mesmo tempo, umas garotas da classe da Inomata deram presentes pro Yoshihito. Mas aí ela explodiu e mandou elas pensarem nas ações delas. Começaram a reclamar que ela estava sendo fria e antipática. Porém, o Yoshihito entrou na jogada e acalmou todo mundo, garantindo que podiam dar os presentes pra ele. Depois, fora da escola. Disse pra Inomata que estava interessado em entrar no clube dos babás porque amava cuidar de crianças. Mas quando perguntou como entrar, ela surtou e falou que não sabia nada sobre isso. Ela saiu e começou a pensar que era amaldiçoada e que todo mundo ia odiar ela. Por causa disso, estava com medo de entrar no clube dos babás, achando que as crianças também iam detestar ela. Mas mesmo com medo, limpou as lágrimas e decidiu ficar forte focando só nos estudos. O Yoshihito encontrou o Ryuichi na creche e falou que queria virar babá. O Ryuichi ficou confuso e foi chamar a galera. Quando chegaram, apresentou todo mundo pro Yoshihito. Ele também se apresentou, mas o Ryuichi lembrou de ter ouvido o nome dele como sendo o cara mais gato e estiloso da escola. Porém, o Yoshihito disse humildemente que o Ryuichi era mais bonito e o Hayato era muito mais estiloso, deixando o Taka felizão. As outras crianças entraram na empolgação também, e enquanto ele enchia elas de elogios, mostrou como era bom com crianças, fazendo a admiração e o respeito do Ryuichi por ele crescer muito. Enquanto isso, no refeitório, a Inomata ouviu uns alunos dizendo que o Yoshihito estava só, mentindo sobre gostar de crianças e que tinha intenções malignas. Preocupada com a segurança das crianças, a Inomata correu pra creche. Justo quando o Yoshihito ia fazer um movimento suspeito no Kotaro, a Inomata chegou na hora exata para evitar um banho de sangue. Porém, ela ficou chocada ao perceber que o Yoshihito estava só, cutucando a bochecha fofinha do Kotaro com o dedo. Naquele momento, outra pessoa entrou na sala e o Ryuichi perguntou quem era. O cara se apresentou como Keigo e revelou que o Yoshihito tinha um complexo com crianças, tornando ele potencialmente perigoso. O Ryuichi e o Usaida juntaram as crianças para proteger elas. O Yoshihito foi escoltado para fora pelo Keigo, mas prometeu para os pequenos que voltaria para brincar no futuro, mesmo eles insistindo em continuar brincando naquele momento. Apesar das súplicas, o Keigo impediu o Yoshihito de voltar. Então as crianças se viraram para Inomata e pediram para ela ficar e brincar, mas ela ficou séria de repente e assustou a vida das crianças. Porém, mudou de ideia e prometeu voltar outra hora com chocolates, o que deixou todo mundo feliz. Depois da aula, o Ryuichi acompanhou a Inomata enquanto ela estava saindo. Mas de repente pediu para ela esperar um instante enquanto ia buscar algo para ela. Quando voltou, ele e o Kotaro apresentaram um presente de Dia dos Namorados. Ela aceitou o presente, mas não conseguiu deixar de reclamar que ainda era contra as regras. Mas o Ryuichi disse que acreditava que ela era genuinamente bondosa e que gostava muito disso nela, antes de sair correndo. O rosto da Inomata ficou vermelho de vergonha com o gesto gentil. Mas sem eles saberem, alguém espreitando no canto estava prestes a interpretar mal toda aquela situação. No dia seguinte, na escola, os garotos tiveram que usar shorts para a aula de educação física, mas estavam todos congelando de frio, exceto o Hayato. O Ryuichi perguntou como ele conseguia ficar quentinho, e o Hayato respondeu que estava simplesmente aguentando, o que fez os outros perguntarem se o Hayato era um robô disfarçado de humano. Naquele momento, o Usaida chegou com as crianças num carrinho e elas pularam empolgadas correndo para encontrar o Ryuichi, pedindo para brincar. De repente, os amigos congelados dele gritaram avisando que estavam esperando, e ele se sentiu mal por fazer eles perderem tempo. Mas eles garantiram que não precisava se desculpar. Tinham outra ideia em mente: usar as crianças como aquecedores naturais para ficarem quentinhos. Mas no meio do caos todo, o Takuma engatinhou para dentro de um arbusto e foi sequestrado pela Baba Yaga. O Ryuichi partiu para a ação na hora. Porém, o Hayato percebeu rapidinho que o Ryuichi não chegaria a tempo. Então lançou o sapato no sequestrador, acertando ele num instante. A máscara caiu e o Ryuichi perguntou se o Takuma conhecia a pessoa. Pra surpresa geral, o Takuma disse todo feliz que era o pai dele. Levaram ele rapidinho pra creche, onde se apresentou como Kousuke, pai do Takuma e do Kazuma.
Pediram desculpas por confundir ele com um inimigo, mas perguntaram por que ele precisava usar chapéu e óculos escuros. Usaida explicou que o Kousuke era um ator tentando evitar causar alvoroço com os fãs. Mas mencionaram que nunca tinham visto nenhum comercial dele, o que fez ele perceber que não era muito popular. Então recuou para um canto se sentindo completamente miserável. O Ryuichi se aproximou e perguntou por que ele tinha vindo até ali. Ele explicou que queria ver os filhos, mas sentia que eles não queriam vê-lo e tinham esquecido que ele era o pai. O Ryuichi garantiu que não era o caso, dizendo que ele devia ficar por ali e brincar com eles para fortalecer os laços. E ele concordou. Foi buscar o Takuma e o Kazuma e entregou eles pro pai. Mas quando o Kazuma estava nos braços dele, começou a chorar, deixando ele ainda mais desanimado. O Ryuichi tentou parar ele e explicou que o Kazuma não conhecia ele bem, por isso estava chorando. Mas o Hayato apontou que as palavras do Ryuichi não estavam ajudando. O Ryuichi encorajou o pai a não desistir e sugeriu que passasse o dia todo com as crianças. E o Hayato adicionou que ele estava se envergonhando na frente das crianças. Todo mundo começou a zoar ele, chamando de chorão, piorando tudo. Porém, o Usaida garantiu que estava tudo bem porque as crianças iam aprender que adultos têm defeitos, mas o Ryuichi discordou totalmente da visão do Usaida. Depois de se recuperar, o pai tentou criar laços com as crianças dando cavalinho nas costas e brincando de tudo. Mas infelizmente todos os esforços terminaram em fracasso total. Começaram a cochichar entre eles tentando descobrir por que as crianças odiavam tanto o pai. Mas ele ouviu a conversa e disse que estava tudo bem, pedindo desculpas pro Takuma e pro Kazuma por invadir as vidas deles e agradecendo a todos pela ajuda antes de decidir ir embora. No caminho, ele trombou numa garota que imediatamente reconheceu ele como um ator famoso e gritou o nome dele. Isso fez todo mundo sair dos esconderijos e correr em direção a ele, implorando por autógrafo. No meio do caos, o pai só conseguia ouvir uma voz. As vozes dos próprios filhos, Takuma e Kazuma, chorando para ele não ir embora. Ele lutou para empurrar a multidão e chegar mais perto deles. Mas as garotas adolescentes apaixonadas eram demais. Foi aí que a mãe dos gêmeos, Yumi, chegou e mandou todo mundo recuar pela segurança deles, ameaçando chamar a diretora. E todo mundo obedeceu na hora e saiu correndo para a aula. A Yumi se aproximou dele e explicou que o motivo das crianças terem ficado com medo era porque tinham assistido um filme onde ele fazia o papel de um personagem bem malvado. Perguntando por que ela mostrou um filme desses, ela disse que as crianças sempre pediam para ver o rosto dele na TV e garantiu que ele ficou muito estiloso no filme. As crianças puxaram a roupa dele, finalmente concordando em deixar ele brincar. E transbordando de alegria, o Kousuke chorou lágrimas de emoção enquanto abraçava os filhos. O Ryuichi e o Kotaro observaram aquela cena linda se desenrolando, sentindo-se tocados e felizes por eles. Numa manhã radiante de primavera, o Ryuichi estava se preparando para o épico primeiro dia dele no ensino médio. E com os pais mortos, ficou sozinho para enfrentar o labirinto desafiador do ensino médio. Querendo recrutar mais membros para o Clube dos Babás, decidiu fazer um pôster, mas não tinha espaço. Ao entrar na creche, o Kotaro veio correndo devagar em direção a ele. Mas as outras crianças eram super rápidas, pulando nele e deixando o Kotaro com um pôster na cara. O Usaida zoou o Ryuichi pelo pôster ridículo dele e pediu para ele se juntar numa aventura épica para os outros clubes. Ele concordou meio sem jeito, mas se sentiu envergonhado de seguir eles dançando pelos corredores. A primeira parada foi o clube de teatro. A Kirin abriu a porta rapidinho, só pra ficar apavorada quando a mãe dela, Yoshihito, cumprimentou a turma vestida como um fantasma assustador com uma maquiagem interessante. Ela pediu pro Ryuichi entrar pro clube de teatro. Mas justo quando ele ia cair nas habilidades de atuação dela, percebeu os outros membros sendo hipnotizados com a mesma técnica de marketing. Segurou firme no objetivo dele de se tornar o babá número 1. Querendo satisfazer o dente doce, a gangue foi pro laboratório de culinária, separados do Ryuichi e do Usaida, esperando provar os cookies divinos. Porém, tinham que esperar o próximo lote ficar pronto. Quando a Inomata percebeu as crianças, ficou pistola com o Ryuichi por deixar elas correrem por aí sem cuidado. Pedindo desculpas por interromper o treino, o Ryuichi observou os membros se divertindo juntos. As crianças perguntaram para onde iam depois, e o Ryuichi decidiu colocar o pôster do clube. Pediu pro Usaida cuidar das crianças. Pra surpresa dele, quando o Kotaro foi convidado para ir junto, balançou a cabeça, deixando o Ryuichi ir sozinho pro mural, sentindo que o Kotaro estava melhor sem ele. O Ryuichi sentou quietinho, consumido pela tristeza depois de tentar pendurar o pôster num cantinho do mural. Só para ser abordado momentos depois pelo Hayato, que perguntou se ele podia entrar pro clube, dizendo que o irmãozinho dele tinha recrutado ele para oferecer ajuda. O Ryuichi abriu os olhos sentindo algo pesado no peito, só para descobrir o Kotaro dormindo. E enquanto acordava o Kotaro gentilmente, percebeu que a voz dele tinha mudado. Mas naquele momento, a diretora invadiu o quarto, forçando ele a levantar. E ela deu um grito quando o Ryuichi de repente desabou no chão, lutando para tirar o Kotaro de cima do peito enquanto caía repetidamente.
O Saikawa zoou o Ryuichi na voz nova dele, dizendo que a puberdade finalmente tinha chegado. Mas a diretora bateu nele com a bengala pelo humor péssimo e timing horrível. Pediu pra ele buscar um termômetro enquanto instruía o Ryuichi a descansar antes de arrastar o Kotaro pra longe dele. O Kotaro seguiu a líder enquanto chamava ela de ovelha desgrenhada. E saíram pra preparar um remédio pro irmão doente que ia baixar a febre alta dele e trazer de volta a saúde boa. Enquanto cortavam um limão, o Kotaro acreditava que ela era uma senhora demoníaca e que estava forçando ele a trabalhar pra ela. E espremeu o suco na xícara. Porém, os dedinhos dele só eram bons pra segurar as mãos do Ryuichi. E quando ela ofereceu ajuda, ele recusou conforme as diretrizes do macho alfa. Eventualmente, conseguiu reunir chakra suficiente pra colocar uma gotinha na xícara. E a diretora pediu pra ele encher a xícara com suco suficiente pra cobrir o fundo. Então, o Kotaro continuou espremendo o suco com a nova técnica de chakra dele. Depois de finalmente sugar o último pingo de suco do limão, acidentalmente derrubou tudo ao se levantar, fazendo a diretora entregar a outra metade do limão pra ele, encorajando a tentar de novo e secretamente admirando a determinação dele. Enquanto dormia, o Ryuichi teve um pesadelo horrível sobre a família, onde os pais deixavam ele e levavam o Kotaro junto. Ao acordar, o Ryuichi encontrou o Kotaro pairando sobre ele, que ajudou a limpar as lágrimas escorrendo dos olhos. Mas as mãos dele deixaram um efeito ardido por causa dos limões que tinha espremido. A diretora entregou pro Ryuichi o remédio que ela e o Kotaro fizeram. E enquanto o Ryuichi agradecia aos céus por não ter levado o irmãozinho embora, o Kotaro sorriu enquanto ele fazia carinho na cabeça dele, feliz por estar finalmente reunido com o irmãozão de novo. Porém, o Kotaro ficou confuso quando a diretora pegou ele no colo, anunciando que ele precisava ir embora. Apesar dele dizer que o Ryuichi tinha tomado o elixir, ela ainda insistiu que o irmão precisava descansar. Querendo proteger o Kotaro de pegar o resfriado, o Ryuichi disse pra ele esperar pacientemente até ele se recuperar. E caiu num sono profundo e tranquilo. Porém, o Kotaro ficou encolhido embaixo de uma cadeira, se recusando a comer qualquer coisa ou falar com ninguém até o irmão sair da cama. A Maria deixou o Midori na creche com o Ryuichi, que disse pro Kotaro que iam ler um livro de histórias juntos enquanto esperavam os outros. Quando o Midori soltou a bomba, ele quis desarmar a bomba, mas percebeu que não tinha mais lenços. Quando o bebê engatinhou até a porta, foi recebido pelo Keigo. O rosto dele se contorceu de nojo por causa do cheiro, e ele caiu no chão enquanto o Ryuichi e o Kotaro assistiam em choque. O estudante continuou reclamando, chamando o Midori de fábrica de cocô e o Kotaro de lunático. Mas o Ryuichi não ia deixar barato e defendeu o irmãozinho antes de perguntar sobre o relacionamento dele com o Midori. Ele disse que estava ali para ter um vislumbre da futura filha dele. E quando o Ryuichi entrou em pânico, o Keigo riu dizendo que ele não podia possivelmente entender, dada a falta de experiência romântica dele antes de sair da sala. Os dois ficaram surpresos com a falha dele em reconhecer a futura filha. Mais tarde, o Uzaida tentou chamar a atenção do Ryuichi porque ele estava perdido nos pensamentos. Disse que ele estava dormindo de olhos abertos igual cachorro de guarda. Embora tenha pedido desculpas pro Kotaro por não ler o livro pra ele, prometeu fazer isso depois da aula. O Ryuichi perguntou pro Uzaida sobre o pai do Midori, que disse que o pai do Midori estava numa caça ao tesouro no exterior. E isso deixou ele horrorizado com a possibilidade da Maria estar traindo ele com o Keigo. O Uzaida perguntou de brincadeira se ele tinha preferência por mulheres maduras com melões grandes. Mas o Ryuichi negou com força. Procurando conselho com o Hayato, ele disse que era a decisão do casal, mas o Ryuichi sentia que era injusto para a criança. Mesmo assim, o Hayato manteve a posição, insistindo que ele ficasse fora de assuntos românticos entre adultos, forçando o Ryuichi a aceitar a decisão, mesmo sabendo que o Midori ia se machucar. Tipo detetive, o Ryuichi começou a pensar sobre a falta de experiência romântica dele, quando lembrou como os outros elogiavam a Maria por parecer uma deusa, e quando olhou pra ela não sentiu nada, deixou ela vermelha feito tomate. O Ryuichi trombou acidentalmente na Inomata no corredor e levou uma bronca por não prestar atenção. Mas precisava de conselho, então perguntou sobre os pensamentos dela em relação a amores proibidos. Ela disse que traidores merecem ser enforcados, e ouvindo essas palavras ele perguntou se ela já tinha tido uma queda por alguém. Mas a Inomata só apertou o punho, sabendo bem que vivia uma vida chata. Voltando pra creche, o Ryuichi descobriu as crianças travessas atirando catarro num Keigo assustado, enquanto o Uzaida estava lá relaxado e o Kotaro segurava o livro da Cinderela. Imediatamente o Ryuichi juntou as crianças e forneceu lenços para elas assoarem o nariz. Mas o Keigo se levantou tipo tigre prestes a atacar a presa. Disse pro Ryuichi que a pessoa que ele chamou de fábrica de cocô era na verdade o Midori. O Keigo sentiu que tinha sido enganado, mas o Ryuichi se defendeu dizendo que perseguir amores proibidos era errado. E o Keigo concordou, mostrando o respeito eterno dele por mulheres casadas. Ele disse que o marido dela estava no céu. Quando a Maria entrou na creche, viu o Keigo, mas não conseguiu lembrar o nome dele. Ficando vermelho de vergonha, o Keigo juntou coragem para se aproximar da Maria. Mas antes de falar, o choro do Midori interrompeu ele.
A Maria, consolando a filha, revelou que o marido dela, que tinha estado em caça ao tesouro, estava voltando em breve. O Keigo ficou chocado demais para dizer qualquer coisa, mas ofereceu cuidar do Midori sempre que a Maria e o marido quisessem passar um tempo juntos. Enquanto chorava num canto, o Keigo foi atacado de brincadeira pelas crianças, o que levou ele a descontar no Uzaida por participar da situação, avisando que ele ia virar motivo de piada. A risada da Maria encheu a sala tentando mascarar a dor dele, enquanto o Ryuichi imaginava o sentimento de perder um amor, esperando encontrar a própria felicidade romântica. O Ryuichi e as crianças estavam absorvidos na brincadeira de faz de conta, mas a Kirin estava tão focada na pintura dela que não prestou atenção porque achava infantil. A Kirin mostrou o desenho de bruxas e disse que se todos estudassem duro, podiam se tornar grandes bruxas. Mas o Taka explodiu dizendo que bruxas eram mentira e que super-heróis eram as únicas pessoas reais com poderes. Tendo um confronto, ficaram se encarando. E quando o Kotaro tentou parar eles, empurraram ele para longe enquanto os dois trocavam socos. No dia seguinte, o Taka trouxe uma foto de um super-herói segurando ele, mostrando para os outros que super-heróis eram reais de verdade. Apontou para Kirin pedindo prova de que bruxas realmente existiam. Mas ela não queria perder a aposta, então disse que ia voar. A Kirin estava determinada a voar numa vassoura e praticou lá fora. Mas o Taka não acreditava nas chances dela e pediu para os outros virem brincar de heróis dentro, enquanto a Kirin ficava praticando. Procurando conselho, o Hayato aconselhou o Ryuichi a contar a verdade pro Midori. Ele sentiu que estava errado destruir o sonho de uma criança. E quando lembrou o Hayato do sonho dele de fazer uma bola curva que desaparece, ele disse que o sonho dele era realmente possível, diferente do da Kirin. Ouvindo a conversa, a Inomata perguntou se tinha acontecido algo com as crianças. Mas o Hayato zoou ela e perguntou se ela queria entrar na conversa. Ela saiu furiosa quando o Ryuichi parou ela pedindo conselho. E para surpresa deles, ela ofereceu trazer documentos e materiais quando tivessem tempo livre. No almoço, ela trouxe livros que falavam sobre evidências históricas. Mas quando o Ryuichi olhou, sentiu que não era algo que as crianças precisavam saber, forçando uma Inomata frustrada a sair pisando da classe. Pensando numa solução, a mente dele derivou para a diretora, imaginando ela como uma bruxa antes de ir para a biblioteca buscar uma resposta. Enquanto isso, o Uzaida tentou fazer a bruxinha voltar para dentro, mas ela permaneceu determinada a não perder a aposta, e viu uma beirada que a tentou a pular. O Ryuichi se aproximou da creche segurando livros sobre bruxas, e quando viu a Kirin prestes a saltar, largou os livros correndo para socorrer ela e pegando ela no meio do caminho. Preocupado com a segurança dela, perguntou se estava tudo bem, mas a Kirin desabou em lágrimas enquanto o Ryuichi abraçava ela. Refletindo sobre o conselho do Hayato, se sentiu culpado por não ter contado a verdade. A diretora se aproximou deles perguntando por que a Kirin estava chorando. A pequena Wanabe disse que não conseguia voar numa vassoura. Então a diretora disse que ela estava 100 anos cedo demais para aprender esse truque. Os olhos da Kirin arregalaram quando perguntou se a diretora conseguia voar numa vassoura. E com um sorriso misterioso, a diretora deixou para a imaginação da Kirin antes de pedir para eles entrarem. Dentro da creche, o Taka sugeriu que brincassem de bruxas, mas também apontou a necessidade de brincar de heróis juntos. Pendurando a roupa, o Ryuichi percebeu que o Kotaro estava observando um enxame de formigas. Avisou para ele ficar dentro dos limites, mas ainda permitiu que ele brincasse por ali. Quando o Kotaro apareceu segurando a perna do Ryuichi, apontando para algum lugar, logo encontraram o Chukichi que tinha fugido de casa preso num arbusto. E quando o Ryuichi tentou ajudar ele a sair, o Chukichi deu um tapa na mão dele com raiva. Essa ação deixou o Kotaro em choque. Mas o Ryuichi rapidamente confortou o irmãozinho dizendo que não tinha se machucado. Percebendo a semelhança, o Ryuichi perguntou se ele era irmão do Keigo. Então ele acenou em silêncio e perguntou como ele conhecia o irmão. O Ryuichi disse que estudavam na mesma escola. E quando perguntou se tinha acontecido algo em casa, o Chukichi ficou quieto. O Ryuichi tentou oferecer apoio formando um laço através da comunicação. Mas o vigilante Chukichi perguntou por que o Ryuichi estava fazendo a lavanderia apesar de morar numa casa rica. Ficando vermelho, ele disse que eram mais tipo parasitas na casa da diretora antes de voltar, correndo para terminar a lavanderia. No caminho, o Ryuichi percebeu que não tinha o número do Keigo e não conseguia ligar para ele. Mas quando chegaram, encontraram o Yoshihito segurando as bochechas do Kotaro com um sorriso suspeito, enquanto a Inomata ameaçava chamar a polícia nele. O Ryuichi ficou surpreso que eles se conheciam e ficou feliz que ela não era uma solitária. Apontando para o Ryuichi, quando a Inomata quis saber por que ele convidou o Yoshihito para casa, o Ryuichi disse que o Keigo não podia vir por causa do trabalho, então o Yoshihito veio no lugar. Porém, a Inomata disse que trabalhar meio período era contra as regras da Academia Morinomiya. Mas não conseguiu deixar de ficar impressionada com a habilidade do Keigo de se destacar academicamente enquanto trabalhava. A Inomata descobriu que ele tinha recebido permissão para sustentar a família de 8 pessoas,
E isso fez ela dar uma bronca no Chukichi, que se recusava a voltar para casa ou falar sobre a situação antes de rotular ele como um mimado por causar problemas para a família fugindo. Enquanto o Chukichi desabava em lágrimas, ele disse que só queria entrar escondido na casa da diretora esperando encontrar videogames. Mas o Ryuichi sentiu um significado mais profundo por trás das palavras dele. E quando a Inomata perguntou se ele tinha fugido por causa de um mero jogo, o Usaida apareceu dos arbustos defendendo o direito das crianças de possuírem qualquer coisa que desejassem. Ele disse que os amigos do Chukichi não paravam de zoar ele porque não tinha videogame, e apesar das dificuldades da família, ele ainda amava eles, mas odiava o fato de serem quebrados. Lembrando de uma situação parecida que aconteceu durante o ensino fundamental, o Yoshihito riu, e justo quando a Inomata ia dar uma bronca nele, ele contou sobre um videogame popular que todo mundo estava jogando, mas o Keigo era um lobo solitário sem condições de ter um. No flashback dele, ofereceu o videogame para emprestar e jogar, mas ele recusou, dizendo pro Yoshihito a determinação dele de criar qualquer jogo que quisesse jogar. E com essas palavras, o Yoshihito achou ele foda. Com o Chukichi se sentindo pra baixo por não saber como fazer jogos, o Yoshihito entrou pra destacar o que tornava o irmão dele incrível. O fato de ter nascido numa família onde nada era comprado pra ele. E isso fez o Chukichi perceber como o irmão era trabalhador. Inspirado pela história, o Chukichi finalmente decidiu sair. E com os dois irmãos fora dos arbustos, o Chukichi conta pra Inomata sobre a nova determinação dele de trabalhar duro igual o irmão mais velho. E quando estavam prestes a ir embora, o Keigo entrou com uma caixa de manju. Pediu desculpas pro Ryuichi pelos problemas e entregou uma caixa. E quando a Inomata perguntou por que ela também ganhou uma, o Keigo disse que os irmãos dele gostavam dela. Os garotos pediram desculpas por incomodar o Keigo, que perdoou eles e deu pro Chukichi o jogo que ele queria, porque tinha feito turnos extras pra comprar, graças a uma dica do Usaida e o pai deles fornecendo a grana. O Usaida provocava as crianças segurando um carrinho de brinquedo fora do alcance delas. Enquanto perguntava pro Ryuichi por que ele não podia vir pro almoço, ele disse que tinha que terminar o relatório de química, implorando pro Usaida não maltratar as crianças. Quando o Ryuichi saiu pra aula, deixou a marmita pra trás. E as crianças famintas ficaram encarando ela, mas o Usaida pediu desculpas dizendo que não podia deixar elas comerem. Ele sentiu que o Ryuichi logo perceberia e voltaria pela marmita, mas foi capturado pelo brilho nos olhos do Kotarou, enquanto o garoto puxava as calças dele, mostrando o desejo de entregar a marmita do irmão. Usando uma etiqueta com o nome do irmão, o Kotarou saiu da creche sozinho, enquanto o Usaida assistia preocupado com a segurança dele. O Keigo se sentia solitário e tentava seguir em frente dos sentimentos pela Maria, mas foi pego de surpresa quando uma foto do amor perdido foi colocada como troféu. Enquanto o Kotarou andava pelos corredores, os estudantes perceberam e sussurravam entre si. Ainda assim, apesar das ofertas de ajuda, o Kotarou estava determinado a levar o almoço pro irmão sozinho e provar que era um homem de verdade. Frustrado com a falta de intervenção dos estudantes, o Keigo refletiu sobre como acabou cuidando de uma criança nessa missão e assistiu enquanto o Kotarou dava o primeiro passo escada acima. O Ryuichi checou a mochila confuso pela marmita esquecida. Foi abordado pelo Hayato, que perguntou o que estava errado, mas as palavras dele não eram compreensíveis, enquanto o Ryuichi lembrou ele de não falar com a boca cheia. Decidiu correr pra creche e buscar a marmita antes de começar o relatório. Só pra Maria oferecer a marmita dela, dizendo que estava de dieta e insistindo que ele comesse, mesmo depois de recusar a oferta inicialmente. O Kotarou lutava para subir as escadas enquanto o Keigo rezava por intervenção divina, mas dois estudantes acidentalmente derrubaram ele, forçando a largar a marmita e cair. A marmita despencou escada abaixo até que o Keigo, usando um saco de papel na cabeça, pegou ela na hora exata. Rapidamente arrumou a marmita e entregou de volta pro Kotarou, que agradeceu gratamente. Enquanto o Keigo decidiu ficar ao lado do Kotarou, ajudando ele a subir as escadas. Percebeu que nunca poderia ter trabalhado tão duro quanto o Kotarou. Apesar do desconforto causado por consumir toda a comida que os colegas tinham fornecido, o Ryuichi terminou o relatório. E justo quando ia sair, um dos colegas disse que o Kotarou estava parado na porta segurando a marmita dele. O Ryuichi perguntou se o Kotarou tinha trazido a marmita sozinho, enquanto Sagnuma perguntou se o Ryuichi ainda não estava satisfeito. O Hayato empurrou o pão na boca dele, forçando ele a ficar quieto. Mentindo pro Kotarou, o Ryuichi esperava que ele perdoasse, levando ele pra escada onde comeram juntos enquanto os colegas observavam. Quando a Renette disse pra Maria que a rival verdadeira dela era o Kotarou, a Maria ficou vermelha e disse que estava de dieta. Abrindo a marmita, o Ryuichi descobriu que o conteúdo era uma bagunça, o que decepcionou o Kotarou. Porém, o Ryuichi não deixou isso estragar o almoço deles e alimentou ele com arroz, comemorando o sucesso da missão solo do Kotarou. Quando a Maria foi questionada pelas amigas se gostava do Ryuichi, a temperatura dela disparou, e todos os garotos ficaram olhando pra ela com uma expressão deprê. Como resultado, ela não teve escolha a não ser admitir que tinha sentimentos por ele. E as amigas apoiaram ela dizendo que ele era gato pra caramba.
A Rabo de Cavalo sugeriu que o Hayato também era um cara estiloso, mas ela ainda preferia o Ryuichi. Mesmo assim, ouvir isso fez a Maria pensar que as amigas iam ser rivais dela. Mas elas garantiram pra não se preocupar e disseram que ela podia ter o Ryuichi só pra ela. A Maria ficou confusa e disse pra elas não se segurarem por causa dela. Mas elas insistiram que não iam se envolver, mencionando como qualquer um que quisesse chegar ao coração do Ryuichi teria que passar pelo irmãozinho dele primeiro. E também pela Inomata da classe dos superdotados. Zoaram a Inomata dizendo que ela era séria demais e não tinha vida amorosa nenhuma. Mas sem elas saberem, ela justamente passou pela porta e pegou elas no flagra, fazendo os rostos ficarem azuis. Mas antes de tomar uma atitude, foi interrompida pelo Ryuichi, que tinha acabado de chegar na porta. Porém, isso não impediu ela de revelar a face mais assustadora e dar uma bronca nelas por não fecharem as portas antes de se envolver em fofoca mesquinha, deixando todo mundo em choque. O Hayato disse pro Ryuichi que ele tinha adesivos na bunda, e ele ficou se perguntando como as crianças tinham colado ele sem ele perceber. As garotas acharam o Ryuichi estiloso com os adesivos de bunda, o que fez os outros caras ficarem pensando o que as garotas realmente consideravam como qualidade boa nos homens. Enquanto isso, as crianças na creche estavam numa missão para fazer o Usaida parecer legal também. Então experimentaram adesivos diferentes nele. E enquanto a Inomata continuava pensando no que tinha ouvido as garotas falando sobre ela, admitiu que era verdade. Mas não conseguia parar de pensar no Ryuichi o tempo todo. Pensou de volta no incidente onde ele tinha dado um presente de Dia dos Namorados para ela, e o rosto dela mudou de cor instantaneamente. Duas das crianças apareceram e perguntaram se ela estava pensando num cara, e ela surtou dizendo para elas cuidarem da própria vida, fazendo a garota chorar e dizer que ela era malvada. Mas ela insistiu que o que ela fazia não era da conta delas e perguntou por que não estavam na creche. Perguntou se estavam perdidas. Mas elas disseram que, na verdade, vieram brincar com ela. Ouvindo isso, a Inomata caiu de joelhos e agradeceu a gentileza das crianças por pensarem nela. Mas disse que não tinha tempo para brincar. E a Kirin começou a chorar de novo, perguntando por que ela nunca ia ver elas. A Inomata disse que era por causa dele. Mas quando a garotinha perguntou quem, o corpo inteiro dela ficou vermelho e ela não conseguiu responder. A garota pensou que a Inomata, na verdade, odiava o Ryuichi. E disse pra Kotaro vir com ela pra bolarem um plano de fazer a Inomata entender como o Ryuichi era uma pessoa legal. E as lágrimas escorreram dos olhos dele enquanto agradecia o Kotaro pelo amor e gentileza. Durante o encontro no lugar marcado, o Ryuichi recusou a garota. E ela saiu se sentindo totalmente rejeitada. O Ryuichi ficou pensando se tinha tomado a decisão certa. Mas quando perguntaram por que ele escolheu recusar ela, respondeu que cuidar do Kotaro tinha que ser a prioridade máxima dele. Enquanto isso, a Inomata e a Maria tinham escutado tudo escondidas atrás dos arbustos. A Maria ficou pensando se a mesma coisa aconteceria com elas se confessassem o amor pro Ryuichi. Mas em resposta, a Inomata enfatizou que ela não estava interessada nele. A Maria então perguntou se podiam ser amigas. E mesmo a Inomata protestando no começo, logo desenvolveram um laço uma com a outra. Mais tarde, naquela noite, o Taka ligou pro Kotaro e convidou ele para ir no festival. E o Ryuichi disse que o Kotaro com certeza ia. Informou a diretora sobre os planos e ela deu permissão, mas avisou o Ryuichi para ter cuidado com a grana dele. Na ordem final dela, o Saikawa preparou as roupas pro festival e mostrou como vestir. Quando chegaram no festival, o Hayato ficou surpreso com as roupas e perguntou onde conseguiram. Mas o Ryuichi disse que o Saikawa tinha dado para ele. As crianças saíram correndo para brincar, mas o Ryuichi tentou avisar sobre se perderem. E o Hayato prometeu dar um cascudo no Taka. O Kotaro pegou um algodão doce enquanto o Taka tentou jogar uma loteria que envolvia puxar cordas. Porém, o Ryuichi e o Hayato salvaram eles de desperdiçar um monte de dinheiro. Então trombaram com o Usaida, que elogiou o estilo de se vestir do Ryuichi, e também percebeu a decepção e reclamações do Taka sobre não poder jogar os jogos. O Usaida ofereceu um jogo pros pequenos, mas disse que tinham que pagar primeiro. Porém, o Taka só estava interessado na loteria e começou a chorar. E o choro dele impressionou todo mundo ao redor, incluindo os peixes na água. Até que o irmão deu um tapa na cabeça dele para trazer de volta aos sentidos. O Ryuichi pegou o Taka no colo para consolar. Mas o Hayato disse que ele não era obrigado a fazer isso, já que estavam fora das dependências da escola. E o Taka não era mais responsabilidade dele. Porém, o Ryuichi garantiu que estava só ajudando como amigo. Mas o Hayato continuou fazendo o Taka chorar. Voltaram pro festival para procurar a espada de brinquedo do Taka que ele tinha deixado cair enquanto brincava. Mas apesar dos esforços, não conseguiram encontrar. Um dono de loja aconselhou eles a irem no Achados e Perdidos. Mas quando chegaram no escritório, ficaram chocados ao ver o Yoshihito e um grupo de outras garotas lá. Ele perguntou o que estavam procurando e explicaram que estavam buscando a espada de brinquedo perdida do Taka. Mas ao ver as crianças, o nariz dele começou a sangrar. O Keigo, que também estava no escritório, mostrou as espadas perdidas e achadas que tinham. Mas nenhuma pertencia ao Taka. O Hayato disse pro Taka desistir da espada e prometeu levar ele na loteria.
E embora deixasse o Taka muito triste se separar do brinquedo favorito, não teve escolha a não ser aceitar que estava perdido para sempre. Quando começaram a loteria, o velhinho pediu pro Taka puxar uma corda. E o Taka pensou muito sobre qual corda puxar, mas o Hayato ficava impaciente a cada segundo. Foi aí que o Kotaro puxou uma corda aleatoriamente, e milagrosamente a espada do Taka saiu. O Hayato não perdeu tempo em confrontar o velho sobre onde ele obteve a espada. E como pedido de desculpas, receberam um cofrinho que parecia com o console de videogame mais novo. A diretora achou bem estranho, mas o Saikawa ficou feliz de ver que as crianças tinham se divertido. Num dia ensolarado na praia, as crianças curtiram as águas geladas enquanto o Ryuichi cuidava delas. Até que as mães vieram ajudar para que ele também pudesse nadar. Mais tarde, a Inomata apareceu num maiô escolar simples e feio, e isso incomodou pra caramba as donas de casa. Então disseram pra ela que era importante para as garotas ficarem bonitas o tempo todo, forçando ela a seguir elas pra uma transformação. Enquanto isso, o Uzaida ofereceu cuidar das crianças pro Ryuichi poder nadar. Mas ele recusou, dizendo que estava preocupado porque o Kotaro não estava acostumado com a praia. Tentou mostrar pro irmãozinho que a água não era tão assustadora, mas acabou quase se afogando no processo quando uma ondinha bateu neles. As crianças riram dele, então sugeriu que brincassem na areia. Mas outra onda pesada veio e varreu as criações de areia deles, fazendo eles ficarem chateados até que as mulheres voltaram com suco para acalmar eles. Enquanto isso, tinham terminado de dar uma transformação linda na Inomata. E ela estava vestida num maiô bonito. Mas as mulheres ficaram surpresas que os garotos não apreciaram o novo visual dela. Porém, a Inomata estava feliz independente do silêncio dos garotos e continuou brincando com o bebezinho. Enquanto o Ryuichi, por outro lado, lutava para cuidar do Kotaro até que eventualmente adormeceu. Mais tarde, ele finalmente entrou na água refrescante com o Hayato, que perguntou se ele tinha evitado a água porque não sabia nadar. Mas ele explicou que estava preocupado em deixar o irmãozinho sozinho, adicionando que se sentia mal por não ser garantia suficiente para o irmão. Mas o Hayato colocou um pouco de juízo na cabeça dele, e ele se animou. Logo depois, o Kotaro acordou e estava procurando pelo irmãozão, então correu em direção à água e viu o Ryuichi mergulhando. Pensando que o irmão estava em perigo, ficou assustado e começou a correr na água para resgatar ele. Mas as ondas empurraram ele de volta para os braços seguros da mãe do Midori, que impediu ele de se jogar na água de novo. Mas o garotinho estava chateado e começou a chorar e chamar pelo irmão mais velho. E assim que o Ryuichi ouviu a voz dele, nadou até a costa com a velocidade da luz, levando o Hayato a perceber que o Ryuichi era ainda mais grudento que o irmãozinho dele. Eventualmente, o Ryuichi segurou o irmão e consolou ele dando uma concha para ele ouvir as ondas do oceano, enquanto a mãe do Midori admirava a proximidade entre os dois irmãos. Na manhã seguinte na creche, o Taka estava chorando e mostrou pro Ryuichi uma bola de beisebol com um rabisco de cocô nela. Mas ele ficou confuso até que a senhora Kamitani explicou que era uma bola de autógrafo que o Hayato valorizava demais, e porque deixou ele chateado, ignorou completamente o irmãozinho. Ela então perguntou pro Ryuichi se ele podia ajudar a conversar com o Hayato, mas ele disse que não teria ninguém para cuidar das crianças se ele fosse. Porém, surpreendentemente, a diretora entrou e ofereceu ficar com as crianças porque não aguentava uma criança chorona perturbando a paz da escola inteira. Quando ele chegou no campo de beisebol, o Ryuichi encontrou o Hayato agressivamente e com raiva balançando o taco. Então, um dos membros do time disse que ele estava daquele jeito desde de manhã. Adicionou que o Hayato era um dos jogadores mais talentosos, mas não praticava o suficiente porque tinha que cuidar do irmão. Finalmente conseguindo a atenção do Hayato, o Ryuichi disse para ele perdoar o irmãozinho porque o Taka estava arrependido das ações dele. E também explicou que o Kotaro tinha destruído um bom número das coisas dele também. Recontou algumas das coisas que o Kotaro tinha danificado, e a mais recente da qual ainda não tinha superado era o celular dele que o Kotaro roubou e jogou no vaso sanitário. Nesse ponto ele tinha quase começado a chorar, mas o Hayato acalmou ele. Então continuou dizendo que os pequenininhos nunca realmente pretendiam fazer mal, e as ações eram na maioria acidentais. O Hayato explicou que não estava exatamente incomodado com a bola, mas estava irritado com a falta de remorso genuíno do Taka. Mas ainda disse que ia deixar pra lá porque ele era o irmãozinho dele, afinal de contas. Enquanto isso, na creche, o Taka continuava justificando a ação dele, dizendo que o irmão mereceu, porque não queria brincar com ele. Para ensinar uma lição, a diretora ameaçou destruir a espada de brinquedo preciosa dele com um martelo, mas ele implorou chorando para ela não fazer isso. E ela devolveu antes de mostrar que ele tinha feito algo parecido com a bola de beisebol do irmão e devia aceitar a culpa. Quando o Ryuichi voltou, disse pro Taka pedir desculpas pro irmão mais velho, e ele concordou. Então esperaram o Hayato terminar o treino. Porém, quando o Hayato viu o irmãozinho, começou a andar embora. Então o Taka correu em direção a ele, tropeçando no processo. Levantou e se agarrou na perna do irmãozão, pedindo desculpas em meio às lágrimas. Enquanto o Hayato fazia carinho na cabeça dele e também pediu desculpas por não passar tempo suficiente brincando com ele.
No caminho para casa, o Hayato disse pro Ryuichi que todos iam jogar beisebol na creche no dia seguinte. E mesmo o Ryuichi achando que era demais para as crianças, os garotinhos não concordaram com ele. No dia do festival cultural da escola, a creche tinha montado uma barraca de lanches. E as crianças estavam vestidas com fantasias saltitantes de vegetais para comemorar o dia. Mas era bem caótico enquanto elas continuavam caindo e trombando umas nas outras. Inocentemente, o Ryuichi disse que as fantasias de vegetais do Usaida eram criativas. Mas isso significava que ele tinha que entrar numa delas. E a entrada da senhora Kumatsuka o assustou, então ele caiu e não conseguia levantar. Eventualmente, o Taka e o Kotaro se juntaram a ele e começaram a rolar no chão com ele até que o Hayato veio ao resgate. A senhora Kumatsuka urgentemente tinha que voltar para casa e a filha Kirin ficou triste. Mas ela garantiu que o pai dela viria pro festival no lugar dela e então pediu um favor pra creche. Enquanto isso, um homem com barba pesada encontrou o Keigo e perguntou se ele podia levar ele até a creche. Foi aí que o pai da Kirin explodiu cheio de empolgação e ficou babando pela garotinha dele que estava vestida na fantasia fofinha de cenoura, então tirou fotos dela também. Depois de ver a esposa, correu até ela com um buquê de flores, se inclinando para um beijo que quase assustou as crianças para a vida. Rapidamente, ela bloqueou o beijo dele e disse para ele cumprimentar os babás da creche. Estranhamente, todos os caras estavam vestidos como mulheres. E o Usaida usou uma voz feminina bem engraçada para cumprimentar o pai da Kirin. Mas o homem viu através do disfarce e ficou furioso quando descobriu que a filha preciosa dele estava completamente rodeada de caras, exceto pelo bebê fofo Midori. Então começou a perguntar para os garotos inocentes quais eram as intenções deles com a filha dele. E sendo crianças, os garotos disseram que todos gostavam da Kirin. Mas o pai ciumento chamou eles de bestas imundas. A Kirin disse que gostava de todos eles também, mas o Taka disse que não gostava dela. Surpreendentemente, isso chateou o pai dela, que não podia acreditar que o pivete não gostava da filha preciosa dele. O pai da Kirin estava de saco cheio, então decidiu levar a filha embora. Mas o Ryuichi segurou ele e tentou convencer a confiar nos babás. Porém, o Sr. Kumatsuka acreditou que o Ryuichi era na verdade uma garota. Então começou a babar nele, dizendo que teria chamado ele para sair 15 anos atrás. Porém, o bebê Midori acabou com o show quando puxou a peruca do Ryuichi, expondo a verdadeira natureza dele. Quando o pai da Kirin ia embora, de novo, o Hayato disse que ele não ia sair com as garotas. E naquele momento, com olhinhos lacrimejantes e fofos, a Kirin lembrou o pai sobre a apresentação que tinha preparado. Então ele disse que tinha com certeza vindo assistir ela se apresentar. E também conhecer os babás fofinhos que tinha imaginado que teriam. De repente, o homem barbudo com aparência bruta entrou escoltado pelo Keigo. E se apresentou como o pai do Midori. Enquanto cumprimentava o pai da Kirin e agradecia ao Keigo, que estava visivelmente de coração partido ao descobrir que ele era o marido da Maria. O show tinha começado e a Kirin finalmente apresentou a bebida dela pro pai, fazendo ele ficar emocional enquanto imaginava ela crescendo e se casando algum dia. Os outros pais ficaram tocados e se juntaram a ele em lágrimas. E depois da apresentação do Kotaro, o Saikawa aplaudiu de trás do Ryuichi, dando um susto nele. Até que ele disse que veio entregar as desculpas em nome da diretora, que não pôde vir porque tinha uma visita. No final do evento, o pai da Kirin ofereceu dar fotos grátis porque tinham cuidado bem da filha dele. Embora tenha fortemente enfatizado que não queria a garota preciosa dele envolvida em atividades estranhas com garotos. Era outro dia no dormitório, e o Taka estava berrando de dor depois de receber a dose diária dos cascudos pesados do Hayato. Mas o irmão mais velho nem estava arrependido e até ameaçou as outras crianças a dar um gostinho do punho metálico dele se irritassem ele. Misericordiosamente, a senhora Kamitani veio ao resgate e devolveu o favor pro filho mais velho, avisando contra ser violento com as outras crianças e pedindo desculpas pela perturbação que os filhos dela causaram. Ela disse pro Ryuichi que ele era um garoto bom, ao contrário do filho mais velho cabeça de coco dela. E mesmo se perguntando de onde ele tirou a teimosia, a resposta era muito óbvia para todo mundo. Ela veio perguntar se as crianças queriam ver ovos de pássaros no laboratório de ciências que logo estariam chocando em pintinhos. Mas antes de terminar de falar, eles já estavam empolgados para ver os pintinhos. Até que ela disse que os ovos não iam chocar até o dia seguinte. Igualmente empolgado, o Ryuichi disse que adoraria ter os pintinhos grudados nele e seguindo ele como se fosse a galinha-mãe. Mas o Hayato disse que as crianças já estavam coladas nele como pintinhos, e isso devia ser o suficiente. Mais tarde, as crianças estavam no laboratório de ciências e ficaram decepcionadas ao descobrir que não tinha pintinhos. Quando apontaram para uma máquina que chamaram de geladeira, o Ryuichi disse que era uma incubadora, mas eles continuaram gritando que ele era um mentiroso. A senhora Kamitani deixou o Ryuichi lidar com a bagunça que ela criou, mas o filho dela ameaçou elas à ordem com o punho aterrorizante dele, e elas correram para os braços daquele que chamaram de mentiroso.
Quando se acalmaram, o Ryuichi explicou gentilmente que a incubadora estava mantendo os ovos quentinhos e preparando eles para chocar no dia seguinte. Então teriam que ser pacientes. Porém, diferente dos outros, o Kotaro estava pacientemente observando os ovos, enquanto os amigos causavam problemas no laboratório. De manhã, cedinho no dia seguinte, o Kotaro arrastou o irmão para o laboratório. E com sorte para eles, os pintinhos estavam bem perto de chocar. Então assistiram em antecipação. E a senhora Kamitani admirou eles enquanto comparava com os bons filhos. Para nada dela. Depois de esperar por várias horas e quase ficando sem forças, os pintinhos finalmente chocaram. E mais tarde, os pintinhos tinham se apegado ao Kotaro, achando que ele era a mãe deles. Vendo isso, o Taka ficou com ciúmes e queria brincar com eles também, mas só conseguiu espalhá-los. E justo quando queriam pegar os pintinhos, um gato apareceu no parapeito da janela e instantaneamente quis agarrar um deles. Porém, o Kotaro instintivamente se sacrificou, usando o corpo para proteger o pintinho. Mas foi milagrosamente salvo pela intervenção oportuna do Ayato quando agarrou o gato e colocou ele para fora da casa. Quando tudo acabou, o Ryuichi ficou impressionado com a bravura do irmão e elogiou ele por isso, enquanto o Kotaro ficava feliz de ter o pintinho dele são e salvo. O clima estava ficando mais frio conforme o inverno se aproximava. E, tristemente, o Uzaida foi uma das primeiras pessoas a sentir os efeitos. Depois de pegar um resfriado, não conseguiu ir para a creche. Então ligou dizendo que estava doente, confessando pro Ryuichi que na noite anterior tinha estupidamente dormido sem roupas depois de um banho gelado. Isso fez o Ryuichi quase sacrificar o dia na escola para cuidar das crianças. Mas o Saikawa apareceu atrás dele dizendo que ia tomar o lugar do Uzaida na creche, porque o Uzaida tinha pedido ajuda. Para provar que estava à altura da tarefa, o Saikawa mostrou um livro que tinha estudado para aprender dicas sobre como cuidar de bebês como o Midori. Eventualmente, o Ryuichi se sentiu tranquilo e entregou as crianças pro Saikawa antes de ir para a aula, percebendo que talvez tivesse pensado demais nas coisas, já que o Saikawa era normalmente uma pessoa bem confiável. Assim que o Ryuichi saiu, o Saikawa percebeu que as crianças estavam nervosas. Então estava pensando em jeitos de deixar elas confortáveis com ele, quando o Kotaro deu um tapinha nele e acenou com segurança no jeitinho de criancinha dele. E isso encorajou ele a agir. Chamou elas juntas e admitiu que para fazer as coisas correrem bem, ia precisar da assistência e encorajamento delas. Ouvindo isso, as crianças ficaram empolgadas, porque isso significava que de alguma forma estavam no comando. Então todas ofereceram felizes ensinar coisas que ele não sabia. Enquanto isso, o Uzaida estava imaginando que as crianças iam sentir muita falta dele, mesmo sabendo que era altamente improvável. Mas justo quando queria adormecer, veio uma ligação do Saikawa. Porém, a rede estava tão péssima que ele só ouviu ele mencionar o nome do Midori e algo sobre uma emergência. Imediatamente a ligação caiu, e o Uzaida discou o número de novo, mas estava desligado. Então ficou preocupado. Aparentemente na creche, o Midori tinha encharcado a fralda, não poupando as costas do Saikawa. Então ele quis trocar por uma nova, e o Taka e a Kirin ansiosamente ofereceram ajudar. Mas acidentalmente trombaram um no outro e molharam todas as fraldas. Foi quando o Saikawa ligou para contar pro Uzaida sobre a emergência da fralda do Midori que o bebê fogoso jogou o telefone dele na água, fazendo a ligação cair. Vendo o desastre que causaram, a Kirin e o Taka começaram a chorar e se culpar. E quando as outras crianças viram eles chorando, se juntaram transformando numa festa de choro barulhenta. Porém, o Kotaro deu um aceno silencioso e tranquilizador pro Saikawa, e ele decidiu entrar em ação para tomar controle da situação. Enquanto isso, o Ryuichi estava se exercitando com os colegas quando acidentalmente trombou no Uzaida, que instantaneamente caiu no chão. Ficou surpreso de ver ele na escola, apesar de estar doente. Então ofereceu levar ele para a enfermaria. Mas o Uzaida explicou que estava correndo para a creche porque foi chamado sobre uma emergência envolvendo o bebê Midori. Quando chegaram lá, viram a creche num estado pacífico com as crianças brincando, felizes. Então o Ryuichi perguntou pro Saikawa sobre a tal emergência com o Midori. Depois de explicar a situação da fralda, ele disse que já tinha resolvido com uma fralda improvisada. As crianças então disseram pro Uzaida que estavam bem sem ele e queriam que ele voltasse para casa para descansar e se recuperar rapidinho. Isso trouxe lágrimas pros olhos dele. E foi aí que o bebê Midori soltou a primeira palavra em direção a ele, que parecia que estava tentando pronunciar o nome dele. Quando contaram, os pais ficaram com ciúmes, porque apesar dos esforços para ensinar os nomes deles, a primeira palavra dela foi o nome do Uzaida, ou algo que parecia com isso. Mais tarde, a Maria estava espiando o Ryuichi, mesmo tentando enganar ela mesma que não estava. E enquanto se escondia de uma das crianças que tinha visto ela, a Inomata encontrou ela, fazendo ela tentar freneticamente explicar por que estava lá. Tentando acalmar ela, a Inomata presumiu que ela estava com vergonha de admitir que queria brincar com as crianças. Então confessou que ela também achava as crianças super fofas e podia escoltar ela para brincar com elas se quisesse. Porém, a expressão no rosto da Maria explicou que ela não compartilhava os mesmos sentimentos.
e a Inomata instantaneamente se sentiu envergonhada porque tinha exposto o segredinho dela. Mas a Maria confessou que não era muito boa com crianças. Infelizmente para Maria, que tinha tentado ser perfeita para o príncipe encantado dela, ele abriu a janela naquele instante e ouviu. Mas a Inomata rapidamente interveio e transformou numa operação para fazer a Maria gostar de crianças. Então arrastou ela para a creche, enquanto enfatizava que era importante preparar a Maria para o futuro como mãe. Assim que a Maria chegou na creche, as crianças se apaixonaram por ela e ficaram grudadas. Porém, a Inomata se sentiu mal que as crianças nunca tinham mostrado esse tipo de interesse nela. Mas o idiota do Ryuichi não tinha nada razoável para dizer para fazer ela se sentir melhor. Quando foram lá fora, os babás dividiram as crianças entre eles e emparelharam a Maria com o Kotaro, já que ele era o mais calmo de todas as crianças lá. Apenas alguns minutos depois de segurar a mão dele, a Maria achou ele super adorável. Até que viu algo parecido com uma lágrima saindo dos olhos dele e se abaixou para limpar. Mas descobriu que era catarro do nariz. Ela surtou e o Taka veio ao resgate dizendo que não se importava em limpar meleca de bebê nojenta. Porém, ela ainda não tinha visto o pior. Quando a Kirin voltou com alguns presentes para ela dizendo para abrir as mãos, e abençoou ela com larvas e baratas. Sem surpresa, ela desmaiou na hora e foi levada para a enfermaria. Mas quando acordou, estava decepcionada consigo mesma e se abriu para o Ryuichi, dizendo que sabia que ele e a Inomata estavam decepcionados com ela porque, mesmo sendo uma jovem senhora, tinha feito um trabalho terrível gerenciando crianças. Também disse que as chances dela se casar algum dia eram quase zero. Porém, o Ryuichi disse que entendia ela porque crianças podiam ser complicadas e difíceis de lidar, mas garantiu que ela ia melhorar com elas se começasse a se apaixonar pela personalidade individual de cada criança. Enquanto estava falando, o Uzaida trouxe as crianças que queriam pedir desculpas por assustar ela. A Kirin trouxe flores, e a Maria agradeceu, e perguntou se podia brincar com elas outro dia, fazendo as crianças ficarem empolgadas. Imediatamente depois, ela correu atrás da Inomata e abraçou ela, agradecendo por apresentar a oportunidade dourada com as crianças, que trouxe uma mudança positiva nos dias dela. Dias depois, o Ryuichi recebeu uma ligação de um dos colegas que estava convidando ele para um passeio, mas ele recusou porque não queria deixar o Kotaro para trás. Porém, o Saikawa ouviu ele e imediatamente ofereceu cuidar do Kotaro enquanto ele estava fora, porque a diretora tinha dito que ele devia encorajar o Ryuichi a socializar com os colegas. Eventualmente concordou em ir, mesmo essa sendo a primeira vez que ia sair sem o irmãozinho. Então, antes de sair, disse pro Kotaro ser um garotinho comportado com o Saikawa. Eram só os dois, então o Saikawa decidiu aliviar o clima perguntando se o Kotaro queria algum lanche. Mas a estratégia dele não funcionou, então decidiu brincar com ele. Enquanto isso, o Ryuichi tinha acabado de chegar no local de encontro, e o Hayato chegou logo depois com marcas de mordida nas bochechas. Explicou que era porque se recusou a deixar o Taka seguir ele. Mas depois de ser mordido pelo irmãozinho, abençoou ele com o punho dourado e foi embora. Também disse que, diferente do Ryuichi, que amava o irmão demais, ele não sentia nada do tipo pelo Taka. Então os garotos ameaçaram destruir a reputação dele com as garotas contando como ele era um irmão mais velho. Horrível. De volta em casa, o Saikawa estava fazendo um bom trabalho com o Kotaro e desenhou o rosto do Ryuichi numa bola, fazendo o pequeno correr atrás dela até que a bola levou o garoto para dentro de uma biblioteca. O Saikawa então disse que a biblioteca pertencia ao casal falecido, e eles, assim como o Kotaro, eram profundamente apaixonados por livros. Também, apesar do fato da velhinha ranzinza dizer que não tinha sentido ele limpar um quarto que não tinha mais ocupantes, ela ocasionalmente limpava, provavelmente por causa do Ryuichi e do irmãozinho dele. Interrompendo os pensamentos dele, o Kotaro deu pro Saikawa um livro de poesia romântica para ler para ele. Então a velha senhora viu eles pela janela e se perguntou que besteira o Saikawa estava lendo pro garotinho. Tava um pouco tarde, mas o Kotaro esperou ansiosamente pelo irmão mais velho voltar. E quando o Ryuichi entrou, o irmãozinho correu até ele e o abraçou. Ele apresentou uma lembrança que pegou do filme que assistiu no cinema. E embora fosse um modelo de zumbi, o Saikawa recebeu feliz e disse que estava grato pelo tempo que passou com o pequeno Kotaro. Foram interrompidos pela velha senhora que mandou o Saikawa preparar o jantar. E o Ryuichi, após uma reflexão interna, percebeu que estavam confortáveis o suficiente para chamar aquela casa de novo lar. Dezembro tinha chegado e junto com ele vieram muitas decorações, enquanto as pessoas se preparavam para comemorar o Natal com Papais Noéis em cada esquina. O Kotaro estava obcecado a ponto de fazer o Ryuichi chegar atrasado na escola um dia. Quando chegaram na creche, ele continuou encarando um panfleto com uma foto pequena do Papai Noel nela. Então o Taka veio e disse que tinha encontrado um Papai Noel muito mais legal numa loja de departamento e até pediu um presente. Porém, o inútil do Uzaida disse que porque ele não era um bom garoto e não comeu os brócolis, o Papai Noel não ia visitar ele. Isso fez o pequeno Taka chorar, até que o irmãozão veio em auxílio e socou um pouco de juízo na cabeça boba do Uzaida.
Mas o Taka ainda queria saber se o Papai Noel ia visitar a casa deles. Porém, o irmão mais velho de coração sombrio começou a contar que a mãe deles tinha comprado os presentes na loja de departamento. Até que o Ryuichi rapidamente cobriu a boca dele para impedir de estilhaçar completamente as esperanças do garoto. O Kotaro, porém, animou o amigo quando chamou ele de bom garoto e disse que o Papai Noel com certeza ia vir. A contagem regressiva começou e faltavam só alguns dias até o Natal. Então as crianças estavam super empolgadas enquanto os pais ficavam trabalhados sobre que presentes deviam comprar para elas. Faltando 3 dias para o grande dia, o Ryuichi estava preocupado sobre como conseguir um Papai Noel para o irmão e as outras crianças. Então quis ver se conseguia assumir o papel e tentou colocar roupas dentro da camisa para criar a característica barriga de vaso do Papai Noel. Quando os amigos viram que ele estava fazendo aquilo para deixar o irmãozinho feliz, ficaram tão tocados. E mesmo o telefone dele estando quebrado e não conseguindo pesquisar fantasias online, decidiram ajudar ele. O Hayato de repente saiu da classe, e o Ryuichi quis seguir ele, mas ele recusou e foi direto pro escritório da diretora. Finalmente era dia de Natal e tinha uma árvore de Natal lindamente decorada na casa, que deixou os dois irmãos em êxtase. Ainda mais espantoso era que o Saikawa tinha preparado um banquete enorme na mesa, que excedia o que os irmãos conseguiam consumir. Porém, o Kotaro estava triste que não tinha ninguém para sentar com eles na mesa, porque a diretora tinha um jantar importante para comparecer e o Saikawa também não podia ficar porque estava ocupado. Antes de ir, ele disse para os irmãos que se sentia muito feliz por ser sentido falta pelos dois. E teria adorado comer com eles se não precisasse sair. Obviamente o Kotaro estava infeliz. Então o Ryuichi animou ele dizendo que deviam comer a refeição e esperar pelo Papai Noel. Depois de dizer isso, o Ryuichi estava procurando um jeito de se trocar para a fantasia de Papai Noel para poder apresentar um presente para o irmãozinho. Mas o Kotaro frustrou os planos dele e não deu nenhum espaço grudado nele a cada passo. De repente, a campainha interrompeu os pensamentos do Ryuichi. E quando abriu a porta, ficou surpreso de ver um Papai Noel junto com os amigos, pais e crianças da creche. O Saikawa e a diretora também estavam presentes. E ela deu um presentinho para ele, dizendo que saiu da função cedo o suficiente para chegar a tempo. Os irmãos ficaram muito felizes. E quando o Ryuichi abriu o presente, viu um telefone novo exatamente igual ao telefone velho que quebrou. E percebeu que foi o Hayato que contou para a diretora sobre o telefone quebrado dele no dia que saiu sem ele. Embora os pais não tivessem mais, os garotos tinham encontrado um lar com pessoas que amavam e cuidavam tanto deles. E para encerrar tudo, todos se reuniram para tirar uma foto que capturou as memórias inesquecíveis daquele dia lindo. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.